Vamos em frente, então. Na Pneus Londrina, 10h38. Vendas de consórcios aumentaram no Brasil nos últimos 2 anos e registraram um recorde no ano passado. Só no segmento de caminhões o crescimento foi de 96%. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2021 foi quebra de recordes para o mercado de consórcios. Pela primeira vez, o número de consorciados ativos ultrapassou 8 milhões, um crescimento de 6,9% em relação a 2020, segundo informações da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. A venda de caminhões também é um dos destaques. Em 12 meses, ela dobrou. A alta na procura foi de 96%, ou seja, em março de 21 para março de 22 foram vendidos 137.600 novas cotas. Por sua vez, de março de 2020 a março de 2021, o número chegou a 70 mil cotas. Assim, nos últimos 12 meses, foram vendidas em média 11.400 cotas por mês. Bom, e para falar desse atual cenário, nós recebemos aqui no estúdio o diretor comercial da BR Consórcio, José Roberto Lupi, que vai falar um pouco desse cenário. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Vinícius, bom dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, diante desse cenário que a gente vive, números tão expressivos, né, as pessoas ficam curiosas para entender esse movimento. Por que as pessoas optam cada vez mais por comprar consórcio? Raquel, se a gente olha o crescimento do sistema de consórcio ao longo dos anos, não só nesses 2 últimos anos, porque a gente tem o viés de comparar com o período de pandemia, e isso pode mostrar um crescimento falso, né? Mas o sistema de consórcios ele tem crescido nos últimos 20 anos, ano após ano. É uma linha reta de crescimento quando você compara ano após ano. Às vezes tem um ou outro mês que dá uma invertida, mas isso principalmente porque o cliente tem percebido que quando ele planeja o seu patrimônio, planeja a construção do seu patrimônio, ele paga mais barato, né? No frigir dos ovos, no final de um período, ele tem mais riqueza concentrada na mão dele, ao invés dele gastar sem planejar. O consórcio é principalmente uma ferramenta comportamental de cuidado das suas finanças, né? Eu brinco que ele é quase que um personal trainer do nosso gasto, né? Ao invés da gente gastar o recurso em diversas coisas, a gente, com uma parcela de consórcio, nós poupamos para um futuro financeiro mais seguro. E qual que é o principal atrativo hoje do consórcio para esse crescimento, né? Porque nós vemos hoje, por exemplo, uma facilidade talvez maior de bancos digitais oferecendo investimentos, tentando fisgar até um público que não tinha esse hábito, né? Nós temos financiamentos, mas o consórcio segue crescendo, mesmo em meio a tantas mudanças nesse cenário. Por que ele continua sendo tão atrativo assim? O consórcio ele é muito simples e a população já está acostumada com esse produto. E aí ele tem um viés muito moderno que às vezes a gente não se ligou nisso ainda, Vinícius, que é o seguinte: o consórcio ele é um agrupamento de pessoas para você conquistar um objetivo comum daquelas pessoas. Isso nasceu no Brasil na década de 50, para vocês terem uma ideia. Só que isso não é exatamente o que nós estamos fazendo através da tecnologia, das redes sociais, de crowdfunding, né, de reunião de pessoas num objetivo comum. Então, em que pese ele tenha nascido na década de 50, ele é um produto extremamente moderno que ajuda as pessoas a conquistar o seu objetivo. Por isso que ele também tem uma procura muito grande, né? Nós temos visto que e uma das grandes lutas nos produtos é a gente manter o produto jovem, né? Ou seja, eu vendo para quem é da faixa etária de 40, 50 anos, mas não vendo para jovem, né? E o produto consórcio acontece o contrário. Os jovens estão comprando porque compreendem a metodologia e o raciocínio de uma rede que se ajuda mutuamente para conquistar um objetivo comum. Lupe, isso até porque quando a gente fala em consórcio, né, quem é mais velho fala, nossa, é só carro, né? Só vou comprar carro, agora caminhão. E o consórcio, nesse processo de modernização, tem várias outras opções. A pessoa pode fazer até uma cirurgia plástica, guardar dinheiro para fazer uma cirurgia plástica e tantas outras coisas que a gente nem imaginava, né? Exatamente, Raquel. O consórcio ele nasceu dentro do consórcio para veículos, né? Depois ele foi ampliando, né? Veio as motos, né? Veio o eletroeletrônico, que foi muito forte em consórcio. Hoje ele não tem uma representação tão grande, mas ele já foi muito forte também. E a partir da lei do sistema de consórcio, nasceu o consórcio de serviços. E aí serviços com toda a amplitude que a palavra serviços tem.
pode ser feito para uma cirurgia plástica, para uma viagem ao exterior, para uma viagem no interior do Brasil, para uma formatura, todo tipo de serviço. Aí. Já pode viajar. Casamento, a gente vende muito para casamento. Casamento, eu vou ligar para Isa agora. Ficou fácil a festa. Agora a gente sabe que está num período de juros muito altos, né, no Brasil, e isso, se você, por exemplo, hoje, para você conseguir um financiamento está muito mais difícil, e se você consegue um financiamento, até mesmo a gente está falando do assunto de carro, né? Financiamento de carro hoje está uma coisa absurda. Você vai pagar quase 2, 3 carros num valor que você pagaria à vista. E como estão as taxas de administração nesse período? Ela está conseguindo se manter? Isso que é interessante, Vinícius. A taxa de administração ela está constante. Ela não sofre alteração em decorrência dessas alterações de juros, né? E é muito interessante que o consórcio, o sistema, já passou por todas as provas econômicas que nós possamos passar, né? Já tivemos hiperinflação no Brasil, o sistema de consórcio cresceu muito. Nós tivemos inflação extremamente baixa e o sistema de consórcio cresceu muito. Nós tivemos juros muito mais altos do que temos agora e o sistema de consórcio cresceu. Ou seja, ele é uma ferramenta que está imune a esses problemas de cíclicos da economia. E por quê? Porque ele tem característica de poupança, ele tem característica de financiamento, porque depois que você está com o bem, você se torna um devedor do grupo de consórcio. Então ele tem características de diversos tipos de produtos financeiros. Então ele consegue atender nessas demandas da população em qualquer cenário. Por isso que ele tem um crescimento constante. E aí é por trás dessa segurança, então, que cresce, não é? Porque se a gente for falar de outros produtos, não tem essa facilidade, né? A pessoa acaba Exatamente. tendo mais acesso, facilidade não é tanto como ele entrar num banco, né? No consórcio ele está comprando um produto, é diferente, né? Sim. Parece que o próprio conceito do produto é outro, né? E olha o que é legal, Raquel, você no sistema de consórcio, quando você entra, você é o credor. Né? Quem que é o devedor? É a administradora e o grupo que pegou aquele teu recurso, né, e distribuiu para outros participantes do grupo, certo? O que significa que você está formando o seu crédito. Então, para uma administradora conceder o crédito para um cliente que já pagou 12 meses, 24 meses, 36 meses, é muito mais fácil, porque eu conheço o histórico daquele cliente. Então, ele é muito contextualizado, é um crédito muito específico para cada pessoa. O senhor falou desse período, né, de meses. Como é que está essa questão de contemplação? O tempo médio varia muito de um produto para o outro? Você pode fazer aquele aporte para ser contemplado ainda? Como é que funciona isso? Sim, ele tem funcionado como regularmente. Você pode fazer o lance, né, que você efetua o lance, você é contemplado mais rápido. E o que influencia a contemplação é o tamanho o prazo do grupo, né, o tamanho dele, quantas pessoas estão ali concorrendo, né, e a adimplência do sistema de consórcios também, e algumas características do produto, né? No Consórcio União, que é a marca que a BR Consórcios tem em Londrina, nós temos uma contemplação extremamente alta, até um motivo de orgulho para nós londrinenses, que nós fazemos essa comparação com as empresas a nível nacional, e o Consórcio União está sempre entre as 3 administradoras que mais contemplam no Brasil, né? Isso significa a qualidade de gestão desses grupos. Lupe, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente fica surpreso, a gente até estava falando agora há pouco da questão de economia, né? Como é que as pessoas estão lidando com tudo isso, e a gente vê que alguns setores conseguem crescer e ainda favorecer as pessoas a terem seus bens, enfim, conquistarem coisas que elas nem imaginavam que iam conseguir, né? Então tem setores andando muito bem aí nesse período. Raquel, muito obrigado, e realmente é uma alegria a gente participar de um setor que todos nós temos os nossos propósitos, né? Mas quando a empresa e o setor cresce, significa que nós estamos levando também riqueza para os participantes do sistema, porque eles também estão conquistando os seus imóveis, os seus carros, ou seja, estão aumentando o seu patrimônio. Até seus caminhões. Seus caminhões, né? E por aí vai. Tá certo. Muito obrigado, gente. Obrigado. José Roberto Lupe, diretor comercial da BR Consórcios, conversando com a gente sobre esse assunto tão importante. Na Pneus